Sabemos que Bottle Man é uma franquia que é derivada de Beat'em Up, uma das franquias mais populares da Takara-Tomy de um hobby de tiro que fez um sucesso imenso. Exatamente por isso, a Takara-Tomy respeita muitos produtos que já foram lançados até então e fez várias homenagens às séries clássicas, em especial Super Beat'em Up dos anos 90, lançando alguns protótipos que são, ou que pelo menos lembram muito, os Beat'em Up da época. Temos aqui uma réplica do Wyvern, graças a esse adesivo ele é claramente identificável, e também do Stag Sphinx. Bottle Man é uma franquia muito legal e que no seu lançamento fez uma promoção muito interessante, e essa é a única peça que falta para eu completar o sistema base de Bottle Man. Portanto, hoje eu trago aqui para vocês o primeiro protótipo de Bottle Man que foi distribuído de uma maneira muito especial lá no Japão. Esse daqui é o primeiro, dá pra ver aqui pelo selo dele, dá pra ver também pelo adesivo, tem manual de instruções e as pecinhas que vem aqui dentro dele. Mas antes da gente abrir, eu preciso deixar um agradecimento imenso pro Joe do CPA Gameplay, que me ajudou demais a conseguir esse produto aqui, porque ele é extremamente raro. E olha, dependendo de como as coisas seguirem na franquia Bottle Man, esse carinha aqui pode ser lendário daqui a uns anos, tá? É o seguinte: ele foi distribuído única e exclusivamente no dia do lançamento de Bottle Man, lá no finalzinho de 2020. Quando você comprava o set BOT04, que tem análise aqui no canal inclusive, você ganharia de brinde esse protótipo aqui. Protótipo porque a última versão de Bottle Man, o último modelo do núcleo de Bottle Man que a Takara-Tomy fez, deu certo e bateu o martelo, falou vai ser assim. Então eles fizeram esse protótipo já com as cores do Phoenix original, né, de Beat'em Up. Para quem não conhece, ele é baseado no Phoenix de Beat'em Up, os olhinhos entregam tudo, e também com as cores que denotam esse modelo. Então ele foi distribuído gratuitamente no Japão, mas é só no dia do lançamento. Depois disso não tinha mais, e aí ele se torna um produto muito raro, muito único, muito exclusivo e difícil de achar hoje em dia. Eu nem acredito que eu tô com esse Bottle Man em mãos aqui, ele é o primeiro e é o protótipo, e eu tô muito feliz de ter conseguido. Então, Joe, brigadão, cara, de coração mesmo. Agora a gente vai fazer uma análise, uma montagem bonitinha desse cara aqui. Tiramos tudo do pacote. Temos aqui o único adesivo, que são os olhinhos do Fênix. Olha que bonitinho, cara. Da hora. E temos aqui as peças, a tampinha, o gatilho, né? E também os suportes aqui para a tampinha. Temos o núcleo dele, que é transparente, o que é lindo demais. E claro, um manual de instruções bem simples, mostrando as etapas da montagem. Não que seja necessário, mostrando também aqui a colagem do adesivo, né, que é um único adesivo, e os produtos iniciais de Bottle Man. Então quando você comprava esse set aqui, esse cara vinha de graça. Hoje em dia ele é uma peça raríssima para Bottle Man. Vamos, portanto, à montagem dele. Ele é apenas o núcleo, assim como os outros dois remakes, né? As outras duas homenagens feitas aqui. Então a montagem é um pouquinho mais simples, mas ele vem com a montagem dos suportes das tampinhas, que é essa parte aqui, onde você precisa pegar o roller e aplicar. Então você coloca a rodinha aqui literalmente e depois encaixa as duas partes, uma na outra, dessa forma. Com muito cuidado, o roller está pronto. Fazendo isso dos dois lados, encaixamos aqui essa rodinha e fechamos com a parte de cima do suporte. Temos aqui o segundo roller já funcionando também. E agora sim nós temos o núcleo padrão dos Bottle Man do primeiro sistema. Vamos lá. Começamos aqui com o gatilho e pegamos essa partezinha aqui onde você vê essa curvatura fica para baixo e essa pequena abertura fica para cima. Só encaixa aqui e deixa de lado. Pegamos a base dele para encaixar aqui com bastante cuidado, porque esse é um modelo de coleção. Obviamente eu não vou querer atirar com ele. Você observa que ele encaixa bem certinho aqui, ó. Tranquilo. Do outro lado você faz a mesma coisa. Encaixando aqui. Legal. Agora você pega o gatilho para encaixar na parte de trás. Lembre-se de puxar a molinha para trás, para que ela não fique no caminho, né? Não fique aqui trancando a estrutura. Bacana.
Pegamos a parte de cima, onde tem os olhinhos, para encaixar. Caraca, cara. Encaixado, super fácil de encaixar. Fechamos com essa... Verifica, né, se está funcionando o gatilho, e aí fecha com essa parte aqui, ó. Encaixado. Agora a parte de trás aqui da cabeça, esse outro componente aqui. Encaixado. Por fim, a rosca onde você pega essa abertura e encaixa aqui nesse pequeno relevo na parte de trás da cabeça dele, digamos assim. Por fim, a tampinha que vem com a logo de Bottleman, você encaixa na parte de cima. E aqui nós temos o protótipo de Bottleman, o primeiro protótipo, o primeiro Bottleman, o brinde que vinha no set especial com os olhinhos do Fênix para fazer homenagem à série clássica. Cara, vamos fazer uma análise dessa maravilha aqui. Esse é parte de uma pequena coleção de protótipos que a Takara Tomy lançou em homenagem a Super Bidaman. É evidente que a homenagem existe, não apenas pelas cores escolhidas, mas também pelos adesivos nos olhos de cada um dos modelos, que são exatamente os mesmos olhos dos Bidaman da época. Todos eles são apenas o núcleo e vêm normal, sem armadura mesmo. Eles são apenas isso aqui, mas esse dá o charme para esse carinha aqui, especialmente os olhinhos do Fênix, dão um charme muito bonitinho, ele é um núcleo muito legal, além de ser transparente, eu adoro a cor transparente. Falando das cores, ele também tem os suportes no mesmo amarelo que vinha do Fênix, o gatilho também no mesmo amarelo, e o azul, que também fazia parte do modelo do Fênix original. Aqui nós temos uma homenagem muito legal dentro do sistema, dentro da nova franquia, do novo modelo de tiro ao alvo que nós temos aqui. Na prática, esse daqui é o núcleo do Aqua Sports. Simples assim. Ele é um núcleo bem simples, que tem um gatilho que você observa bem pequeno, bem estreito, para apenas 1 polegar, e ele tem aqui os rollers, né, essas rodinhas aqui no suporte para tornar os tiros dele mais macios, os tiros mais ágeis, mais fácil de você atirar a tampinha, porque ela vai escorregar, ela vai passar por essas rodinhas aqui de uma maneira mais macia, vai ser mais confortável de atirar em sequência. Então é basicamente isso. Se você quiser encaixar uma armadura nele, você pode encaixar sem problema nenhum. Ele é um núcleo de Bottleman compatível com todas as armaduras lançadas de Bottleman do primeiro sistema, exceto, é claro, do Wonder Grape, mas você pode fazer combos com ele com certeza. Ele também possui o primeiro modelo facilmente observado aqui, que tem esses dois suportes para que você encaixe a tampinha e ela fique ali direto no núcleo. Ele também tem essa pequena rampinha aqui, exatamente para que a tampinha entre de maneira suave. Ao mesmo tempo que esse suporte é muito bom para não engasgar as tampinhas, ainda que não seja dos melhores, ele é muito funcional. Porque se, por exemplo, você encaixa a tampinha e de alguma maneira a tampinha entra um pouquinho torta, ela fica em pé ali dentro, você vai utilizar o suporte lá e o gatilho para empurrá-la, e aí sim ela vira certinho como ela deve ficar. É um modelo lindo, lindo, cara. Apesar de simples, ele é lindo porque a transparência dele faz com que ele tenha a cor da tampinha que está dentro dele. Isso é magnífico. Se eu pego uma tampinha de outra cor, você nota que o modelo inteiro adquire um pouquinho dessa cor por conta da tampinha que está dentro dele e da transparência do núcleo. Eu acho esse um detalhe fantástico. Agora, é claro, é muito importante a gente lembrar um detalhe muito grave que tinha nos primeiros modelos de Bottleman, que é simplesmente esse suportezinho aqui. É bem perceptível que a parte amarela aqui está dentro dessa parte transparente, e é isso que causa as marcas de estresse nos núcleos dos Bottleman iniciais. Essa pequena abinha aqui que está por cima, ela simplesmente quebra em vários modelos iniciais, exatamente por conta da construção. Afinal de contas, quando você lança a tampinha, é natural que o núcleo abra, e ao abrir, ele vai fazer uma pressão bem grande nessa região, tanto interna quanto externa, e vai fazer com que ele acabe quebrando cedo ou tarde. Então tem que tomar muito cuidado com esses modelos iniciais, o que ainda bem foi corrigido aparentemente na série nova Bottleman DX. É por isso mesmo que eu não quero fazer testes de tiro com esse Bottleman aqui, porque ele é exclusivo para a coleção. Ele é um item para ficar na prateleira, para ficar bonitinho ali na coleção mesmo, porque ele é fenomenal e muito raro.
Mas eu não comprei ele só por conta das cores, só por conta da homenagem e tudo mais. Eu comprei ele exatamente porque ele é o primeiro Bottleman, porque ele faz sim a homenagem a mais de 20 anos de franquia de Beat'em. Ele é uma renovação, assim como a Fênix que renasce das cinzas, ele é uma renovação para a franquia de hobbies de tiro da Takara Tomy, por isso foi uma decisão muito acertada fazer essa homenagem aqui. E ele é um item super importante, porque ele foi distribuído apenas no dia de lançamento da franquia, e isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, é um produto raro para deixar na prateleira. Mas só para exemplificar, vamos colocar a armadura do Kolamaru, que também é uma Fênix, no nosso Bottleman aqui no protótipo que está homenageando o Fênix clássico. Vamos lá, então basta que a gente tire aqui os componentes, eu vou começar pelo capacete dele mesmo. Tiramos aqui, removemos a parte da frente, as asinhas principais, né, com bastante cuidado. Também removemos aqui os pezinhos. E é perceptível que é um núcleo, né? Padrão, tranquilo. Vamos colocar então, primeiro os pezinhos, vamos fazer o encaixe, mostrar que ele é compatível, né, com o sistema inicial de Bottleman, colocar aqui também, colocar aqui também, e por fim, o elmo do Fênix, né, do Kolamaru. E olha que coisa bonitinha que ele fica, mano, esses olhinhos dele ficam muito bonitinhos no modelo do Kolamaru aqui. Que sensacional, cara, que da hora ter. E o modelo é o mesmo, você pode ter a mesma ergonomia, você pode atirar do mesmo jeito. Eu só não vou atirar para não forçar esse núcleo, porque como eu disse, ele é de coleção, mas ele fica simplesmente magnífico. Muito bonito e muito legal a gente poder colocar as armaduras e ver como ele fica, né? Assim como os outros núcleos também ficam muito legais. Eu adoro essa compatibilidade de Bottleman, cara. E assim, caso você tenha coragem de atirar com um desse daqui, eu recomendo que você use pelo menos uma mãozinha aqui, um suporte pro braço dele, porque é muito comum que essa parte, como a gente encaixou uma na outra, é muito comum que ao atirar ela tenda a separar. Então tome bastante cuidado, não apenas nesse ponto específico aqui, mas nessa questão aqui de ele separar. Tente não atirar sem nenhum suporte para segurar, para firmar aqui esses suportes da tampinha, ok? Mas eu não poderia estar mais feliz com a minha coleção agora completa da linha principal de Bottleman. Cara, é claro que faltam modelos raríssimos como o Deca Vita Maru, como o Kolamaru Zero, enfim, são modelos muito raros e distribuídos de maneira muito exclusiva no Japão, mas o protótipo que era o principal, o primeiro, a homenagem lançado em um único dia, que eu achei que eu nunca mais ia conseguir, graças ao Joe do CPA Gameplay que me ajudou demais a conseguir esse cara aqui, ele tá na mão. Tá aqui como curiosidade no canal, adicionando ele na minha coleção de Bottleman, não apenas como um item muito, muito importante, mas também integrando aqui os 3 protótipos que a Takara Tomy fez exatamente para homenagear a série de Beat'em, a qual é baseada até hoje. Cara, eu tô muito feliz de ter essa peça aqui. Eu sinceramente espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa aí um gostei, porque Bottleman tá só começando e esse carinha aqui tende a ser muito raro daqui a uns anos. Eu tô muito feliz que eu consegui ele. Espero que você tenha curtido. Deixa aí um comentário sobre o que você achou dessa homenagem que a Takara Tomy fez a Beat'em e a gente se fala numa próxima. Até lá!